Bem-vindo ao canal Realidade Insana. Essa é Maceió, um dos cartões postais mais bonitos do Nordeste brasileiro. Mas por trás das praias paradisíacas, existe uma história que parece roteiro de filme, só que é real. Casas começaram a rachar, ruas ficaram tortas, prédios foram interditados e, aos poucos, bairros inteiros simplesmente deixaram de existir. O motivo? A exploração de sal-gema, um tipo de sal usado na indústria química, realizada por décadas pela Braskem, uma das maiores petroquímicas do país. O que começou debaixo da terra se transformou em um dos maiores desastres urbanos da história do Brasil. Desde os anos 70, a empresa perfurou o subsolo da capital alagoana em busca de sal-gema, matéria-prima essencial para a produção de soda cáustica e plásticos. Ao todo, foram abertas 35 minas. O problema é que sob a cidade formou-se uma verdadeira colmeia subterrânea, invisível aos olhos, mas extremamente instável. O método era simples e arriscado. Poços de até 1.200 metros de profundidade eram perfurados. A água era injetada para dissolver o sal, formando uma salmoura que depois era bombeada para a superfície. No fim do processo, essas cavidades deveriam ser preenchidas com areia para garantir a estabilidade do solo, mas nem todas foram devidamente preenchidas, e algumas apresentaram vazamentos ao longo dos anos. No começo, ninguém percebeu. A vida seguia normal, até que o chão começou a ceder. Estudos científicos passaram a revelar o que os olhos não viam. Pesquisadores internacionais detectaram que bairros como Pinheiro, Mutange e Bebedouro estavam afundando lentamente. Em 16 anos, o solo cedeu cerca de 2 metros. Outros estudos confirmaram o fenômeno, mostrando que as áreas próximas às minas eram as mais afetadas, reforçando a ligação direta entre a mineração e o desastre. Enquanto isso, moradores já reclamavam de rachaduras misteriosas desde 2010. Mas os alertas foram ignorados. A empresa negava a responsabilidade e atribuía os problemas ao tipo de solo. Órgãos públicos davam respostas vagas. E as minas continuavam ali, lado a lado, algumas separadas por distâncias menores do que o recomendado tecnicamente. Até que, em 3 de março de 2018, tudo mudou. Um tremor de magnitude 2,4 atingiu o bairro do Pinheiro, Lustres Balançaram. Paredes abriram fendas. O medo se espalhou. Meses depois, o Serviço Geológico do Brasil confirmou: o tremor foi provocado pelo colapso de uma das minas. Mesmo assim, houve tentativas de desviar o foco, sugerindo causas naturais. Mas especialistas locais foram categóricos. Não havia argila expansiva capaz de explicar o que estava acontecendo. O problema vinha de baixo, das cavidades abertas ao longo de décadas. E então veio o ponto de não retorno. 10 de dezembro de 2023. Um domingo aparentemente comum. Às 13h15, câmeras registraram algo estranho na Lagoa Mundaú. A água começou a girar. Minutos depois, o solo cedeu. Era o rompimento da mina 18. A Defesa Civil já monitorava o risco. O terreno estava afundando mais de meio centímetro por hora nos dias anteriores. O colapso era questão de tempo. Sirenes foram acionadas. A área já havia sido evacuada, o que evitou mortes. Mas o estrago era irreversível. Cerca de 60 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. 15 mil imóveis foram condenados. 5 bairros desapareceram do mapa: Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e parte do Farol. As ruas ficaram vazias, comércios fecharam, escolas foram abandonadas. O silêncio tomou o lugar da vida cotidiana. O impacto não foi só estrutural, foi psicológico, social e econômico. Famílias enfrentaram depressão, crianças sofreram com evasão escolar, bairros inteiros se tornaram cidades fantasmas. O prejuízo estimado ultrapassa dezenas de bilhões de reais, incluindo danos ambientais à Lagoa Mundaú. A justiça entrou em cena. Pessoas foram indiciadas por crimes ambientais. A empresa firmou acordos bilionários com a Prefeitura de Maceió e com o Estado de Alagoas para indenizações e reparações. Mas muitos moradores afirmam que os valores não cobrem as perdas reais, especialmente as perdas humanas. E o mais preocupante, o solo ainda se move. Geólogos apontam que algumas áreas continuam afundando mais de 10 milímetros por ano. É um estágio avançado da subsidência quando o terreno pode abrir crateras de forma repentina. Ou seja, Maceió segue viva, mas instável. Movimentos de vítimas continuam lutando por reconhecimento e novas reparações. Programas públicos tentam reconstruir o que foi perdido. Projetos de saúde mental estão sendo implementados para atender uma população ainda traumatizada. Mas fica a pergunta: como reconstruir a confiança quando o próprio chão falhou? O desastre não foi um fenômeno natural. Foi resultado de decisões humanas, fiscalização falha e omissões acumuladas ao longo de décadas. Hoje, Maceió respira aliviada por não ter contabilizado vítimas fatais no colapso final. Mas carrega cicatrizes profundas.
Porque às vezes a tragédia não tira vidas imediatamente, ela tira lares, histórias, memórias e o direito de permanecer. E enquanto o solo continua se ajustando lentamente, a cidade parece repetir, em silêncio, um único desejo: que isso nunca mais aconteça.